Olá, gente, boa tarde. Vamos então para a nossa segunda aula de álgebra linear. Hoje nós vamos ver como fazer uma demonstração para mostrar que um conjunto numérico é um espaço vetorial. Bom, vamos considerar um exemplo bem simples, né? Vamos considerar o meu R2, né, composto por todo par ordenado x e y, tal que x e y pertencem aos reais, e vamos trabalhar com as operações de adição e multiplicação por escalar, definidas na forma mostrada abaixo. Ó, por exemplo, se eu estou somando um vetor do R2, x1 e y1, com o segundo vetor do R2, x2 e y2, né? Os dois escritos no formato genérico, como eu faço essa soma? Somo a coordenada x do primeiro vetor com a x do segundo vetor, somo a coordenada y do primeiro vetor com a y do segundo vetor. Essa é a chamada soma usual. Como eu vou fazer a multiplicação por escalar? Tomando então um vetor x e y do R2 e um escalar alfa, número real, né? Eu faço a multiplicação alfa-x, alfa-y. Novamente, a multiplicação por escalar também é a multiplicação usual. Essas são as operações usuais. Bom, para verificar que os 8 axiomas do espaço vetorial realmente funcionam, né, que as propriedades são válidas e o meu conjunto V é um espaço vetorial, eu vou precisar definir os vetores de forma genérica para mostrar que funciona para qualquer vetor do R2. Então, eu vou definir aqui o meu U como sendo o vetor x1 e y1, o meu V como sendo o vetor x2 e y2 e o meu W como sendo o vetor x3 e y3. Bom, em relação à adição, então vamos começar a olhar os axiomas, né? O primeiro que eu vou olhar aqui é a propriedade associativa. Então, aqui eu vou mudar a sequência, né, que eu faço a soma de vetores e eu quero mostrar que essa sequência não influencia no resultado da soma. Então, aqui notem que eu tenho aqui a soma de U mais V, eu tenho um parênteses, né, para ressaltar que essa soma é feita no primeiro momento e no segundo momento é somado com o vetor W. Então, eu vou simplesmente pegar o vetor U, substituir aqui por x1 e y1, o vetor V por x2 e y2 e o vetor W por x3 e y3. Bom, fazendo a soma de U mais V, então, no primeiro momento, eu vou ter aqui um vetor, esse aqui é um vetor só, cuja coordenada x é representada pela soma x1 mais x2, a coordenada y é representada pela soma y1 mais y2, e aqui eu tenho o vetor w, então, que eu vou somar com esse vetor aqui. Bom, num segundo momento, então, eu tenho o vetor resultante da soma dos 3 vetores, né? A coordenada x desse novo vetor, ela é obtida da soma de x1 mais x2 mais x3. Ah, mas por que eu estou com esse parênteses aqui? Simplesmente para ressaltar que essa soma foi feita no primeiro momento e depois foi somado x3. A mesma coisa acontece aqui com y. Agora, para a gente demonstrar que a igualdade da propriedade associativa é válida, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma mudança aqui no parênteses, ó. Notem, quando eu mudo esse parênteses que aparecia aqui da soma de x1 mais x2 e coloco aqui na soma de x2 mais x3, o que eu estou querendo dizer? Ah, ao invés de eu ter feito essa soma aqui no primeiro momento, na verdade eu fiz essa aqui no primeiro momento. O mesmo com y. Ah, mas se eu somar esses 3 valores aqui, são 3 números reais. Tanto faz a sequência com qual eu faço a soma, né? O resultado que eu vou obter dessa soma aqui é o mesmo que eu vou obter dessa soma aqui de baixo. Então, eu fiz essa pequena mudança aqui nos parênteses
Mas notem que quando eu for tentar separar os vetores, isso aqui vai fazer toda a diferença. Por quê? Se eu estou dizendo que a soma x2 mais x3 foi feita num primeiro momento, então eu vou pegar essa coordenada x1, que está sozinha aqui, e a coordenada y1, que está sozinha aqui, e vou colocar num vetor. Vou separar esse vetor dessa soma. Então, o vetor x1, y1 foi separado aqui, como um vetor fora do meu parênteses, né? Agora, o segundo vetor que vai permanecer aqui, né, como soma de duas parcelas, é o vetor x2 mais x3, e depois, coordenada y, y2 mais y3. Bom, numa próxima etapa, eu já separei aqui o meu vetor x1 e y1. Agora, essa soma aqui eu vou separar em dois vetores. O primeiro vetor vai ficar com a coordenada x2 e y2, e o segundo vetor vai ficar com a coordenada x3 e y3. Ah, por que tem esse parênteses aqui quando eu separei essa soma? Por quê? Porque essa soma foi separada num segundo momento. Então, o vetor U já está aqui fora, aqui eu tenho o vetor V e aqui eu tenho o vetor W. Bom, o que acontece? Mantendo esse parênteses aqui, eu chego à conclusão, então, substituo pelos vetores, né, lá iniciais. Esse aqui é o meu vetor U, esse aqui é o meu vetor V e esse aqui é o meu vetor W. A pequena mudança que eu fiz aqui no meio, né? Mudando esses parênteses aqui para mudar a sequência de soma interna das coordenadas dos meus vetores, né? Resultou nessa mudança aqui na sequência de soma dos vetores de forma fechada, por assim dizer. Tá? Então, a gente chegou à conclusão que U mais V mais W é igual a U mais a soma de V mais W. Tá? Então, a propriedade associativa está ok. Trabalhando agora na propriedade comutativa, nós temos, então, a soma de U mais V, né? Do vetor x1, y1 mais x2, y2. Vai me resultar x1 mais x2, y1 mais y2. O que eu vou fazer agora é simplesmente trocar a ordem interna da soma dessas coordenadas aqui. Onde eu tenho x1 mais x2, eu vou escrever como x2 mais x1. Eu tenho isso porque internamente no vetor eu estou trabalhando com números reais, então eu posso fazer essa troca, que não vai atrapalhar em nada, mudar em nada a minha soma. Mesma coisa eu vou fazer com y1 mais y2, que vai virar y2 mais y1. Porém, quando eu faço isso, agora se eu tentar separar os vetores, o que vai acontecer? O primeiro vetor vai ficar com coordenadas x2 e y2, e o segundo vetor com coordenadas x1 e y1. Então, na verdade, esse vetor aqui é o vetor V e esse vetor aqui é o vetor U. Então, eu tenho que U mais V é igual a V mais U, tá? A comutativa também está ok. A existência do elemento neutro, então, eu vou definir que existe um zero, né? O zero pertencente ao R2 é esse vetor aqui, 0, 0. E eu vou definir, então, aqui o vetor U, que também pertence ao R2. Quando eu for somar o U mais o vetor nulo, eu vou, então, estar somando o vetor x1, y1 mais o vetor 0, 0. Então, eu vou ficar com x1 mais 0, y1 mais 0, que é o próprio vetor x1, y1, que é o próprio vetor U. Então, a existência do elemento neutro também está ok. Bom, a última propriedade que a gente tem para provar é a existência do elemento simétrico. Então, a gente tem que, para todo U, né, pertencente ao R2, né, o do tipo x1, y1, tem que existir o seu simétrico, menos x1, menos y1, pertencente ao R2 também. Então, quando eu for somar o U com o menos U, eu vou ter
x1, y1 mais menos x1 menos y1. x1 menos x1, y1 menos y1. Isso vai me resultar no vetor nulo do R2, que é o próprio zero. Então, está satisfeita essa operação também, essa propriedade do elemento simétrico. Em relação à multiplicação por escalar, nós temos também 4 axiomas que nós vamos demonstrar. Então, vamos começar com a propriedade associativa. Então, eu tenho aqui o alfa beta que multiplica o meu vetor u, que é o meu alfa beta que multiplica o meu x1, y1. Bom, isso aqui então vai me dar alfa beta x1, alfa beta y1. Esse parênteses aqui em torno do alfa e do beta, né, é para ressaltar que a multiplicação dos dois escalares foi feita no momento anterior à multiplicação pelas coordenadas do vetor, certo? Bom, aqui, como o alfa aparece tanto junto à coordenada x como à coordenada y, ele pode ser posto em evidência. Aqui ele ainda está dentro do vetor, né? E aqui no próximo momento ele já está fora do vetor, o alfa em evidência. Numa segunda etapa, a gente vai colocar o beta em evidência. Bom, como o alfa foi colocado em evidência num primeiro momento e o beta num segundo momento, a gente mantém esse parênteses aqui. Então, a gente chega à conclusão que alfa beta vezes u é a mesma coisa que alfa multiplicando o beta u. E a propriedade associativa está ok. A segunda propriedade que a gente vai olhar é a distributiva em relação à soma de escalares. Então, eu tenho aqui alfa mais beta multiplicando o vetor u. Vou ter alfa mais beta multiplicando o vetor x1, y1. Notem que a soma alfa mais beta vai multiplicar o x1 e a soma alfa mais beta vai multiplicar o y1. Agora, internamente no vetor, a gente vai ter alfa x1 mais beta x1, né? Fiz a multiplicação aqui dos termos internos do vetor e obtive essa soma aqui. Mesma coisa com a coordenada y, alfa y1 mais beta y1. Obtive essa soma aqui. Agora, eu quero separar essa soma como uma soma de dois vetores. Então, o meu primeiro vetor vai ficar com as coordenadas alfa x1 e alfa y1. E o segundo vetor vai ficar com as coordenadas beta x1 e beta y1. No próximo momento, eu vou colocar o alfa em evidência, porque ele aparece acompanhando ambas as coordenadas no primeiro vetor. E no segundo vetor, eu vou colocar beta em evidência, porque ele também acompanha ambas as coordenadas do vetor. Bom, agora é só substituir o vetor x1 e y1 por u, tanto na primeira parte da soma como na segunda parte da soma, né? Então, eu chego à conclusão que alfa mais beta u é igual a alfa u mais beta u, e a propriedade distributiva em relação à soma dos escalares está ok. Considerando agora a propriedade distributiva em relação à soma de vetores, nós temos alfa multiplicando a soma de mais v. Temos alfa, então, que multiplica a soma x1, y1 mais x2, y2. Bom, vamos primeiro realizar a soma, né? x1 mais x2, y1 mais y2. Depois, então, vamos multiplicar alfa por esse vetor. Vamos ter alfa x1 mais x2, alfa multiplicando y1 mais y2. E fazendo internamente a multiplicação escalar, né? Vetor, na verdade, o escalar multiplicando cada uma das coordenadas do vetor, cada número real, temos alfa x1 mais alfa x2 e alfa y1 mais alfa y2. O que eu quero fazer agora é separar essa soma de coordenadas dentro do vetor na soma de dois vetores. Então, o meu primeiro vetor vai ficar com coordenadas alfa x1 e alfa y1. O segundo vetor vai ficar com coordenadas alfa x2 e alfa y2.
No próximo momento, a gente pode perceber que o alfa aparece nessas duas coordenadas do vetor. Posso colocar ele em evidência. Ele aparece também nessas duas coordenadas do vetor, então posso colocar aqui em evidência também. Então, eu vou ficar com alfa multiplicando x1, y1, mais alfa multiplicando x2, y2. Substituindo x1 e y1 por u e x2 e y2 por v, temos que alfa u mais alfa v. Então, o que acontece? A propriedade distributiva, né, foi demonstrado que ela funciona, ela foi provada, e temos que alfa multiplicando u mais v é igual a alfa u mais alfa v. A última propriedade a ser demonstrada agora é o elemento neutro da multiplicação escalar-vetor, que é o próprio escalar 1. Então, 1 vezes u é igual a 1 vezes x1, y1, que isso vai me resultar em 1x1, 1y1, que é igual a x1, y1, que é o próprio vetor u, né? Então, o elemento neutro foi demonstrado, foi provado. Bom, gente, com isso, né, os 8 axiomas foram demonstrados, então foi provado que o R2, com as operações de adição e multiplicação usuais, é um espaço vetorial. Com isso, finalizamos essa nossa aula. Na próxima aula, então, veremos mais exemplos de espaços vetoriais, inclusive agora trabalhando com operações redefinidas. Até a próxima aula, gente!